Se você mexe um pouquinho com programação, você já pode ter ouvido falar do termo Git e GitHub. Pode parecer confuso, mas saiba que os dois são coisas diferentes. Alguns programadores acabam confundindo, principalmente aqueles que estão começando a aprender a programação. Hoje em dia, várias empresas de TI colocam Git como um requerimento nas vagas de emprego. Outras somente pedem que você tenha conhecimento de controle de versão ou version control. Particularmente, eu nunca tive uma aula específica de Git, muito menos de GitHub na faculdade. A gente conversava com os professores, mas a gente nunca teve uma aula específica disso. Afinal, o que você acha que é? Para que a gente usa o GitHub? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Git ou GitHub, não se preocupa. Nesse vídeo aqui, veja ele até o final, que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Seja bem-vindo ao Inspecionar Elemento. Meu nome é Matheus Assis e hoje eu vou te ensinar o que é Git, GitHub, quais são as diferenças e como a gente pode utilizá-los. De acordo com a Wikipedia, Git é um sistema de controles de versões distribuído, utilizado principalmente no desenvolvimento de software, mas que pode ser utilizado para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo. O Git foi inicialmente projetado e desenvolvido pelo Linus Torvalds para usar junto com o desenvolvimento do Linux. Com essa frase a gente consegue absorver bastante coisa. Inicialmente a gente consegue saber uma parte da história do Git e a gente consegue perceber que ele é um sistema de controle de versões e que ele pode ser usado para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo. Quando a gente está programando, é muito importante que todo tipo de trabalho que a gente esteja fazendo não seja perdido por nenhuma pane do HD ou não seja substituído por aquele seu amiguinho que pegou o pendrive dele, copiou as pastas que ele estava trabalhando ali e copiou para o seu computador e aí sobrescreveu todos os seus arquivos que você passou 2, 3 dias, semanas trabalhando. Outro ponto importante é que a gente consegue ter o histórico de todas as versões do nosso projeto. Imagina aquele coleguinha que faz a modificação no código dele e quebra todo o sistema que você passou semanas trabalhando. Como que você volta atrás do que era antes? Você precisa saber de cabeça o que você tinha feito? Tudo aquilo que você fez? Você acha que você consegue lembrar tudo de cabeça? E é para isso que servem os sistemas de versionamento. Eles criam versões do seu código separados a cada modificação dos arquivos. Antigamente, esses softwares eram conhecidos como CVS, ou Concurrent Version Systems, que eram mais ou menos a mesma coisa. Eles são um sistema de controle de versões que permite que se trabalhe com diversas versões de arquivos localizados localmente ou remotamente, mantendo-se as suas versões antigas e os logs de quem e quando manipulou cada um dos arquivos. Programadores de época podem ter trabalhado com ferramentas como FreeVCS, SVN ou Subversion e TFVC, que é o Team Foundation Version Control. Mas um dos maiores problemas com essas ferramentas era a velocidade. Como o próprio Linus disse em um e-mail que ele enviou, que está na Wikipedia, você pode ler lá, ele disse o seguinte: os SCVs que olhei dificultam as coisas. Uma delas é fazer esse processo ser realmente eficiente. Se leva meio minuto para aplicar um patch e, francamente, isso é rápido para a maioria dos SVCs por aí para um projeto do tamanho do Linux. Uma série de 250 e-mails, que não é estranho acontecer, demora 2 horas. Eu não sei o que ele quis dizer com e-mails nessa parte do final, mas eu imagino que ele quis dizer com arquivos, porque, como eu mesmo disse, esses sistemas eram utilizados para registrar o histórico de qualquer tipo de arquivo. E antigamente, os e-mails eles eram baixados. A gente tinha um software que baixava os e-mails, então esses e-mails ficavam no nosso computador. Eu imagino que esses e-mails sejam algo importante, talvez e-mails de tarefas para o Linux, e ele queria guardar esses e-mails junto com o sistema de versionamento de arquivos, e aí demorava, como ele mesmo disse, uma série de 250 e-mails, que não é estranho acontecer, demora 2 horas. Imagina você estar no meio do seu raciocínio e você precisa da funcionalidade que o seu amigo está programando. E quando você tem que baixar essa funcionalidade do controle de versão, você tem que esperar 2 horas. Ou talvez 2 horas para o seu amigo conseguir subir essa funcionalidade dele. Eu particularmente trabalhei com TFVC, que é o Team Foundation. E eu ficava muito estressado de que toda hora eu tinha que esperar 10 minutos, 15 minutos para o sistema responder às minhas ações. Eu acho que estresse é a última coisa que você tem que procurar no trabalho. Muito menos para uma coisa que não é nem trabalhar. Você não vai estar programando, você vai ficar estressado com algo terceiro ao trabalho que você tem que realmente fazer. Então esses são os problemas que o Git tenta resolver. Se a gente quebrar eles em tópicos, o Git ajuda com armazenamento, compartilhamento, histórico por versionamento e de bônus ele tem a velocidade. Mas agora que você sabe o que é Git e para que ele serve, você deve estar se perguntando aí, mas e o GitHub? Bom, é aí que as coisas podem se embananar um pouquinho na sua cabeça, mas me acompanha que eu vou te explicar.
Para o Git funcionar, é necessário que um servidor Git esteja rodando em uma máquina da rede. Com essa máquina da rede, todos podem acessar o servidor pelo IP, sendo o papel do servidor ser a central, ou em outras palavras, o organizador do HD, onde os repositórios dos projetos vão ficar, e é de onde todos os programadores vão baixar e enviar as suas modificações. Quando alguém precisava utilizar o Git, era necessário a gente configurar um servidor, deixar ele ligado e também conectado na rede. A partir daí, alguns serviços começaram a nascer ou a adicionar Git na sua lista de funcionalidades, porque alguns servidores de SVN, TFVC, como eu disse, já existiam. E esses serviços eram como, por exemplo, SourceForge, Google Code, Bitbucket, GitHub e GitLab. Esses serviços fornecem servidores de forma que qualquer um possa criar repositórios no projeto e começar a utilizar o Git. E além disso, eles começaram a criar funcionalidades extras para complementar o trabalho do time, sendo alguma dessas funcionalidades wikis para documentar o projeto, lista de issues que podem ser utilizadas como uma lista de funcionalidades e de bugs, integração contínua, fornecendo serviços para deploy a cada commit, pull requests, onde programadores podem pedir para que o seu código seja mesclado com o código principal, e também serviços de rede social, onde as pessoas podem interagir, comentando e criando uma comunidade em volta dos seus repositórios. E cada um desses serviços possui sua própria forma de cobrar pelo uso, mas a maioria desses permitem que você utilize a maioria das suas funcionalidades de graça. Então, o GitHub, como o próprio nome diz, ele é um hub, ou uma comunidade, que te dá um acesso a um servidor de Git, onde várias pessoas podem criar e compartilhar os seus projetos, então criar comunidades utilizando as suas funcionalidades de rede social. Apesar de utilizarem vários serviços, existirem vários serviços, a comunidade open source ela abraçou muito mais o GitHub. Então o GitHub, na minha opinião, ele é o site mais importante onde você pode utilizar para você colocar os seus projetos de forma que você utilize ele como portfólio, para você mostrar como que você trabalha, qual que é o seu código e para que as pessoas possam ver o que você tem de experiência e o que você sabe fazer. Então é isso. Agora você sabe o que é Git, o que é GitHub, para que os dois servem e quais são as diferenças entre os dois. Se inscreva no canal e fique de olho nas atualizações, porque eu tenho o objetivo de fazer um curso básico de 2-3 horas no máximo de Git e GitHub. Então, se você tem interesse de saber como que se utiliza o Git, se inscreva no canal e fique de olho para você sempre estar atualizado no mundo da tecnologia. Esse foi o primeiro vídeo do Inspecionar Elemento. Isso aqui é mais um teste de conceito. Eu tenho vários vídeos anotados já do que eu quero fazer. Eu ainda estou testando algumas coisas. A qualidade pode não estar ainda a melhor qualidade possível. Então, aos poucos a gente vai evoluindo. Então, muito obrigado para você que assistiu e até a próxima. Valeu!